Fala galera, beleza? Eu sou o Eric e nesse vídeo iremos falar sobre o processo da comunicação. Aqui ele será representado de três formas diferentes. Primeiro na etimologia da palavra, depois aplicando nas metáforas cotidianas e por último nas teorias e nos modelos da comunicação no século XX. Falaremos sobre o paradoxo entre a conjunção e a disjunção e os três paradigmas da comunicação, ou seja, a simetria, a antissimetria e a assimetria. Em seguida falaremos também sobre o confronto de ideias entre o modelo da assimetria com as soluções propostas na teoria da comunicação de Charles Peirce. No latim comunicare significa fazer ou tornar comum, o que nos leva à lógica da conjunção. Mas também pode ser o completo oposto, que é dividir ou separar. E aí isso nos leva à lógica da disjunção. As lógicas de conjunção e disjunção participam do modelo da simetria e também do modelo de antissimetria. A ideia da conjunção pertence principalmente ao modelo da simetria, que é aquilo que é comum ao emissor e ao receptor da mensagem. A metáfora mais antiga da comunicação é provavelmente a do transporte de uma mensagem por um mensageiro e tem como base três pontos fundamentais. O primeiro ponto é que as mensagens são objetos. O segundo ponto é que os objetos são transportados em containers. E o terceiro ponto é que há um caminho, canal ou conduto de transporte. E a gente vai mostrar um exemplo que é o do correio pneumático. Nesse pequeno vídeo podemos identificar três coisas. O primeiro é que o conteúdo da cápsula como mensagem, a segunda é a cápsula como container e o terceiro são os tubos como conduto. Conforme essa metáfora, mensagens são transportadas em containers que tem um objeto como conteúdo. A comunicação ocorre entre pelo menos dois comunicadores por meio de signos externos, transmitidos do primeiro para o segundo. Entre os erros das metáforas, o que se diferenciam são os que a comunicação é transferência de objetos provindos de um emissor, que se separa deles conforme a lógica da disjunção, e aqueles que o objeto de transferência são preservados na sua essência, ao percorrerem um caminho que os leva das suas origens até os seus destinos. Caracteriza metáforas que retratam o receptor como um agente que faz exatamente a mesma coisa que o emissor, só que na ordem inversa. Ele retira os mesmos conteúdos que foi posto pelo emissor e entende a mensagem conforme a intenção do emissor. A antissimetria é na comunicação uma variante do modelo simetria. Assim como no modelo da simetria, ele diz que o conteúdo entendido pelo receptor é o mesmo que aquele enviado pelo emissor. Mas esse enfatiza a diferença entre os papéis dos participantes do processo comunicativo. É aquele que o emissor é um agente ativo que determina o processo, enquanto o receptor, influenciado pelo emissor, é reduzido no seu papel à passividade. Como, por exemplo, uma sala de aula, onde existem os alunos e o professor. O professor se coloca no papel de emissor e os alunos de receptor. Então, aquela comunicação que rola entre os dois é justamente a antissimetria. Então, a simetria e a antissimetria se encontram como modelo de conjunção. Comunicação é uma interação antagônica, ou seja, contrária. Um intercâmbio entre defensores de interesses opostos. Essa metáfora é bastante comum em cenários de argumentação, onde os locutores atacam os seus adversários, como por exemplo, a defesa de uma tese de mestrado, ou doutorado, TCC, etc. Para entender o paradigma, antes é necessário entender como funciona o modelo clássico da comunicação. E o modelo foi criado em 1948 por esses dois caras, que eu não faço ideia de como pronunciar o nome. Esse modelo defende que do lado do emissor há um processo de codificação e do lado do receptor há o de descodificação. Entre a mensagem enviada e a recebida há uma pausa, em que diversos ruídos podem aparecer afetando a mensagem. Assim, a comunicação não estará completa enquanto o receptor não tiver interpretado a mensagem. Se o ruído for desproporcional em relação ao sinal, a mensagem não chegará ao destino ou chegará distorcida. E se observarmos as setas no esquema da imagem, podemos destacar o caráter
unidirecional da comunicação. O emissor é o agente ativo, enquanto o receptor permanece passivo, características da antissimetria. E é por isso que o modelo de Shannon e Weaver é muitas vezes citado como o antimodelo da comunicação. Por esse motivo, a comunicação não é unidirecional e não corresponde ao cenário antissimétrico da comunicação controlada, porque o locutor, na verdade, é influenciado pela presença do ouvinte, e o ouvinte, desta maneira, se torna uma espécie de coautor da mensagem do locutor. Bom, agora falamos sobre a lógica do ruído e sobre a metáfora do código. É a lógica da disjunção e corresponde ao modelo da assimetria. No sentido técnico, ruído é um defeito da qualidade da transmissão radiofônica. Trata-se de uma interferência indesejada entrando no caminho do canal. Tem sua origem na criptografia militar, que por razões de segurança, o emissor codificava a mensagem conforme as regras de um código conhecido por ele e pelos destinatários previamente informados. O destinatário decodifica a mensagem, recebida na ordem inversa, e traduz conforme as regras do mesmo código em um texto não codificado. Exibe tantas características da lógica da disjunção quanto da conjunção. Primeiro, o modelo da teoria da informação dos anos 1950 e 1960. Este baseia-se no ideal de comunicação conforme a lógica da conjunção e da simetria entre o emissor e o receptor. Já o segundo é o paradigma da semiótica dos códigos, de 1960 e 1970. Introduz elementos da lógica da disjunção e da antissimetria entre o emissor e o receptor, na medida em que o código do emissor difere do código do receptor. E a partir de 1980, começaram a surgir novos paradigmas sobre teorias da comunicação, como por exemplo o de Niklas Luhmann, que dizia que comunicação é impossível porque as mentes são sistemas cognitivos fechados. O emissor e o receptor são como caixas pretas, que não permitem ter informações recíprocas sobre o pensamento do outro. Baseado nesse pensamento, Charles Peirce antecipou ou talvez até conseguiu resolver alguns problemas, como... Peirce também reconhece que a mente do locutor é de certa maneira uma caixa preta para o ouvinte, e vice-versa. De fato, nenhum ouvinte tem acesso à mente do locutor. Para entender o locutor, diz Charles que o ouvinte compara os fragmentos da vida do outro com o universo do próprio horizonte cognitivo. Entender o outro não é, portanto, impossível, e não precisa ser concebido como uma nova construção daquilo que é inacessível. Na medida em que o ouvinte reconhece isso, o acesso à mente do outro se torna possível. Outra razão por que as mentes comunicantes não podem ser consideradas sistemas mutuamente fechados é o princípio da unidade do pensamento e da expressão. Não é verdade que os pensamentos ficam para sempre escondidos na caixa preta do cérebro, bem como não ficam na de um avião. Para Peirce, a mente humana funciona mais ou menos como uma caixa preta de avião. Quando em uma conversa, o locutor não faz a mínima ideia do que se passa na mente do ouvinte, e muito menos o ouvinte sabe o que acontece na mente do locutor. Porém, eles conhecem fragmentos da vida de um do outro, e aí eles pegam esse fragmento e comparam com fragmentos da sua própria vida, tornando possível entender o que o outro diz e o pensamento não fica para sempre escondido. Um exemplo disso é que se você tem um amigo de anos e convive com ele quase que diariamente, consegue saber como é a reação da pessoa ou o que ela falaria quando exposta a uma determinada situação. A teoria de Peirce reconhece tanto a conjunção quanto a disjunção entre os participantes de um diálogo. A disjunção é uma realidade cotidiana que resulta da incompletude dos signos. Todos os signos são vagos e gerais. Portanto, um locutor na comunicação verbal nunca pode esperar poder representar aquilo que ele quer exprimir com perfeição ou adequação absoluta. O ideal da simetria é, portanto, um ideal normativo, que exerce uma influência real na comunicação, mas sendo o ideal, a sua finalidade nunca pode ser alcançada na prática cotidiana. Nesse sentido, a comunicação permanece sempre fragmentada. Basicamente, Peirce acredita que durante o diálogo vão existir a conjunção e a disjunção, e aquele que fala, o locutor, nunca poderá ter certeza se aquele que escuta entenderá com perfeição o que ele tenta passar. Isso faz com que seja um ideal normativo e sua finalidade nunca é alcançada,
A comunicação segue sendo fragmentada então. Um exemplo disso é quando você conversa com um amigo e fala de maneira normal e ele acaba entendendo como se fosse grosseria ou como se você estivesse brincando. Na semiótica de Peirce, também entra um terceiro agente na comunicação, entre o locutor e o ouvinte. Mas esse agente não é algo como o ruído, mas o signo. As palavras, os assuntos e os significados da mensagem, quer dizer, os signos, participam e determinam o diálogo entre o emissor e o receptor da mensagem. Como todos os signos, a mensagem do locutor é também determinada pelos objetos que ela representa. Aquilo que as palavras significam, a gramática que determina se o discurso é correto ou incorreto, e a lógica, que determina se a mensagem é verdadeira ou não. Ou seja, depende do ambiente, contexto, postura ao ambiente externo. Bom galera, esse é o final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E foi isso, abraço, até mais! Tchau!